Que Deus te abençoe, meu amado irmão, amigo que me assiste. Esse é nosso momento meditando na palavra. Eu desejo chamar a vossa atenção para uma porção das Escrituras que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 25. A Bíblia diz: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Para você, quem ele é? Nós vemos que, para muitos, Jesus não passava de um simples profeta. Para outros, ele não passava de um Beelzebu, o príncipe dos demônios. E para você, quem ele é? Nós sabemos que ele é o Salvador, o único que tem poder para perdoar os pecados do homem. Vemos que quando ele curou um paralítico, antes de ele curar um paralítico, ele disse: os teus pecados te são perdoados. As pessoas, não entendendo, disseram que ele estava blasfemando, porque só Deus é quem podia perdoar pecado. Mas ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse aquele homem paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Então sabemos que Jesus não é um segundo Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. Ele não é outra coisa senão a manifestação do próprio Deus invisível. Sabemos que Jesus, ele é aquele que pode transformar a vida de uma pessoa. Assim como ele acalmou o vento, fez com que o mar se acalmasse, tudo se fez bonança depois daquela terrível tempestade, ele pode também acalmar a tempestade em sua vida, em seu lar. Ele pode transformar a vida de uma pessoa, assim como ele transformou a água em vinho ali naquele casamento em Canaã da Galileia. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías diz: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado Emanuel, que traduzido sabemos que quer dizer Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então Deus palmilhou por essa terra, peregrinou por essa terra, naquele homem chamado Jesus. Jesus foi a casa aonde o grande Deus Espírito habitou. A Bíblia diz que toda a plenitude da divindade habitou corporalmente em Jesus Cristo. Isaías também nos diz, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade
príncipe da paz. Veja que ele é Deus. Ele é o príncipe da paz, por isso ele pode dizer, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Ele é o príncipe da paz, ele é o autor da vida, ele é o alfa, o ômega, ele é o primeiro, o último, ele é o que era, o que é, o que há de vir, o todo-poderoso. Ele é aquele que um dia disse no princípio, haja luz e houve luz. Ele é o Senhor que pode realmente salvar a alma do homem. Por isso ele disse, olhai para mim. Por meio do profeta Isaías, ele diz, olhai para mim, todos vós moradores da terra, e sereis salvos. É preciso nós reconhecer quem ele é. É preciso nós saber quem ele é para poder seguir. Se nós não souber quem ele é, como vamos segui-lo? Mas ele é o nosso Salvador. Ele é Deus. Ele é aquele que tem poder para perdoar os nossos pecados. Veja que quando ele interroga seus discípulos e diz, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a relatar, dizendo, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. E ele diz, e vós quem dizeis que sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que estás no céu. Veja que para uma pessoa saber quem é Jesus, necessita-se de uma revelação. E quem dá essa revelação é Deus. Assim como para saber quem é Jesus precisa de uma revelação, para realmente ter o entendimento da palavra, precisa-se de revelação. O que nós devemos pedir a Deus? Para que Ele abra o nosso entendimento. Quando aqueles dois caminhantes iam em direção a Emaús e Jesus se aproxima deles, caminhava com eles e eles não sabiam quem Ele era. Mas quando Ele entrou naquela pequena aldeia, partiu o pão, então a Bíblia diz, eles o conheceram. Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. Esses olhos se refere ao entendimento deles que foi aberto. É preciso que Deus abra o entendimento de uma pessoa para que ela compreenda as Escrituras, para que ela saiba quem Jesus é. E para você, quem Ele é? Ele é um simples profeta? Ou Ele é um homem com um dom que palmilhou por essa terra? Ou Ele é o Verbo que se fez carne? Ele é o único Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que tem condição de te ajudar, desde que você busque nele ajuda. Que Deus esclareça essas poucas palavras em seu coração e que você possa meditar nisso. E se ainda não é um discípulo de Cristo, você pode se tornar. Desejando saber mais acerca dessas verdades, pode estar entrando em contato conosco através do telefone que está aí na tela. Que Deus te abençoe. Se ainda não é um inscrito neste canal, se inscreva e assim você estará nos ajudando e também ajudando a si através dos conteúdos que aí é postado, os cultos que são transmitidos através desse canal, e você será beneficiado, abençoado. Esse é o desejo do nosso coração. Deus te abençoe.